Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Vamos repetir esse finalzinho? Nisto pensai. Coloca aquela foto ali para mim. Olha que gracinha. Oh, não tem como. Essas gracinhas aí são pitbulls. Todo filhotinho, quando é pequenininho, é uma coisa linda. Esse é um tipo de cachorro que é um tanto polêmico. Tem alguns lugares no mundo que foi proibido a criação dele, que não pode sair com esse cachorro na rua antes de determinado horário. Tem uma série de restrições. Porque esse bichinho, segundo aquelas pessoas que entendem, da maneira como ele é criado, ele pode se tornar uma coisa muito dócilzinha, ou ele pode se transformar num monstro, dependendo da pessoa que cria esse animal. Avança aí mais um ano. Olha que coisa bonitinha, né? Ele pode virar assim, um bichinho manso, né? Não despedaçou a florzinha, tá ali, vem entregar a flor provavelmente para a dona. Se ele é criado com amor, ele pode se tornar uma coisa dócil. Avança mais um. Olha que bonitinho. Chega, fecha o olhinho. Sorriso do cachorro, né? Você consegue imaginar isso sendo um monstro? Difícil. Tem um amigo meu que ele sempre posta no Facebook lá, ele compartilha de uma página que diz assim, pitbull ruim é o seu preconceito, um negócio assim, né? Só foto fofurucha assim de pitbull, só coisinha fofa. Avança mais um. Ih, credo. Tá bom, para aí. Essa foi a mais bonitinha que deu para mostrar. Ele tá brincando com a bolinha. Tá brincando com a bolinha. E olha o instinto assassino do animal. Imagina ele brincando com uma criança. Pesquisando essas imagens aí no Google para mostrar para vocês, eu encontrei cada coisa assustadora que eu não posso mostrar aqui na frente de criança. O que um monstro desse tipo é capaz de fazer com um ser humano. Eu vi uma foto de um sujeito sem o maxilar e com parte de cima assim, ó, todo esfarrapado, vivo ainda, de pé, todo ensanguentado, porque um monstro desse tinha atacado. E vários casos desse tipo a gente vê encontrando ao longo da nossa história. A mídia sempre retrata coisas assim, e o que a gente mais ouve é: o culpado é o dono, é quem alimenta esse bicho, é quem treina ele para ser isso daí. Algo que deveria ser dócil se transforma num monstro terrível. O que isso tem a ver, afinal de contas, com a mensagem dessa noite? Eu digo para vocês, tem um monstro dentro de você. E se você alimenta ele vira isso aí. Dependendo da forma que você administra essa criatura, vira um bicho feio desse. Quem vive com você é quem sabe. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Você está falando, pastor, que tem demônio dentro de mim? Pode até ter, não sei. Mas estou falando de algo pior do que demônio. É você que toma as decisões na sua vida. Eu conheço seres humanos que são capazes de atrocidades terríveis, conscientes, sabendo o que está fazendo, tomando a decisão ali friamente, é capaz de fazer isso. Tem um monstro desse dentro de você. O apóstolo Paulo falava assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Como pode uma coisa dessa? Todos nós vivemos numa luta intensa contra isso que tem dentro da gente, a nossa carnalidade, a nossa tendência para o pecado. E se a gente alimenta isso dentro de nós, a nossa situação vai ficando assim.
E algumas pessoas chegam num limite tão grande de ruindade na vida, simplesmente porque alimentaram esse monstro que está aí dentro. Jesus ensinou bem a respeito disso. Lá no Sermão do Monte, quando ele chegou tentando ensinar a lei de uma maneira diferente, ele disse assim: eu não vim para destruir a lei que tinha. Ele fala, se na lei foi dito lá para os antepassados, né? Não adulterarás. Eu digo mais, se você olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já cometeu adultério. Você sabe por que isso? Porque antes, entre o primeiro pensamento e você fazer a ação, existe um mundo de pecado aqui dentro. Você vai dando comidinha para o seu monstrinho, até ele virar um bicho perigoso. Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você se encolerizar, ou seja, ficar com muita raiva do seu irmão, você já vai ser punido aí diante de Deus. O pecado não é simplesmente você ir às vias de fato, mas quando ele começa muito cedo dentro de você. Volto a dizer, entre você fazer uma coisa ruim e entre a primeira sementinha que foi plantada daquilo dentro da sua cabeça, existe todo um mundo de espaço. E você só chega a fazer a sua monstruosidade no momento em que você alimenta isso. Eu fico impressionado às vezes, eu lido muito com jovens, com adolescentes, e às vezes eles falam coisas do tipo, aprenderam, né, em novelas, seriados de televisão, filme. Eu não posso controlar o meu coração. Me apaixonei pelo namorado da minha amiga, o que eu faço? Toma vergonha na cara. Você se apaixonou porque você não tem vergonha na cara mesmo. Ah, mas eu tenho que seguir o meu coração. Segue o seu coração para ver onde você vai parar. Quer ver o que Jesus fala a respeito do coração? Vocês vão entender um pouquinho a cara desse monstro. Mateus 7, 21. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Está tudo isso aí guardadinho dentro do seu coração. Dá comidinha para isso, para ver o que acontece. Para ver o monstro que isso não vai se transformar. Eu falo muito para a nossa juventude uma frase que não é bíblica, mas que ilustra muito bem isso que eu quero ensinar. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho nela. A gente tem uma família de corujas que mora aqui no nosso prédio. Imagina você se de repente vem alguém, Gabriel, vem uma coruja dessas e pousa na sua cabeça na hora do culto. O que você vai fazer? Lógico, no impulso, no reflexo, vai espantar. Ele não quer uma coruja na cabeça dele. Agora imagina se vem aí, por exemplo, fala um passarinho que faz ninho, porque o ninho da coruja é cavando, o negócio vai ficar meio esquisito, né? Fala aí, pardal faz ninho? Imagina, vem um pardal, traz um matinho um dia, coloca na sua cabeça, daqui a pouco vem, coloca outro, daqui a pouco vai, coloca mais um, e vai enchendo ali, e a gente fica olhando isso. Que conclusão a gente chega a respeito do Gabriel? Ele deixou, gente. Ele quis que o passarinho formasse um ninho na cabeça dele. Então, o que acontece? Veio o primeiro pensamento ruim na sua cabeça. Do coração procedem os maus pensamentos. Ah, o Satanás pode jogar? Pode. Mas a Bíblia diz que o homem é tentado pela sua própria concupiscência. É aquilo que já está aí dentro de você, a sua tendência para o mal. É porque a gente é ruim mesmo. O diabo ele chega e apresenta as opções à nossa frente para a gente cair com mais facilidade. Mas começa com a gente. Aí chega e apresenta o namorado da amiga na frente. Você pode impedir de ter um primeiro pensamento? Não. Ele chega, joga na sua frente, não tem como. Agora, como diz a Ellen, né? Se der o primeiro suspiro, já era.
se deitou na cama de noite e começou a pensar no rapaz e alimentar aquilo. Já era, minha irmã. Olha o passarinho fazendo um ninho. A culpa é do diabo? Não, a culpa é sua. É você dando comidinha para o seu pitbull. É você trazendo coisa que está lá no interior da sua alma para fora. É você trazendo coisas ruins, malignas, deixando aquilo crescer dentro de você. Eu quero falar para vocês alguns monstros que estão aí dentro, que você precisa tratar de maneira diferente daqui para frente. Não alimente um monstro chamado tristeza. A tristeza é um monstro que tem destruído muitas vidas e tem destruído famílias inteiras. Tristeza é igual uma droga, tristeza vicia. Acontece uma coisa que te deixa triste, o que você começa a fazer? É como se o seu óculos tivesse uma lente suja e você começa a olhar para o mundo pelos olhos da tristeza. Olha tudo pela lente da tristeza. Alguém faz alguma coisa com você, quando você já está triste, você vira e fala assim, Você não fala assim não, peraí. Som, bateria falhando. Vem você com a sua lente suja pela tristeza e fala assim, fulano fez isso só para me atingir. Fulano me odeia. A minha mãe, ela não me deixou ir lá para tal lugar porque ela quer me ver triste dentro de casa mesmo. Porque ela disse que eu não vou ser ninguém. E você começa a interpretar o mundo inteiro à sua volta como se o mundo te odiasse. Para quê? Para alimentar esse monstro. Porque ele fica com fome, fica pedindo mais. Me dá mais coisa para eu ficar mais triste. Acontece alguma coisa no meio do caminho, você vira, só acontece isso comigo. É tudo comigo. Com as outras pessoas não acontece. É você dando comida para esse monstro chamado tristeza, que vai crescendo dentro de você até te derrotar, até te jogar lá embaixo. O crente, ele tem que entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Existe um livro na Bíblia chamado Filipenses, que é uma carta que Paulo escreveu quando estava na cadeia, abandonado. E a carta é toda para falar, eu estou feliz, fique feliz você também. Você precisa parar no momento de tristeza para enfrentar esse monstro, limpar as lentes do seu óculos e voltar a enxergar com os olhos de Deus. Olhe o mundo como ele é de verdade. Não fica aí nesse abismo de autopiedade, como eu sou coitadinho, que a gente chama de autocomiseração. Como eu sou um pobre coitado, o pessoal só chama atenção de mim, está todo mundo olhando para mim, todo mundo me julgando. Tem ninguém olhando para o sujeito, está nem aí. E está lá, alimentando esse monstro. Vamos ver mais monstro que está aí? Não alimente o seu ódio. Todo crime premeditado começou com um sentimento desses alimentado no seu coração. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Não vai dormir com raiva de alguém. Porque esse negócio vai amadurecer, vai crescer no decorrer da noite. Esse monstro vai começar a crescer enquanto você estiver deitado. Você não vai conseguir dormir. Aquela raiva vai ficar consumindo você. E quando você amanhecer, essa raiva vai ter se transformado num ódio. E aí você começa a alimentar mais e mais. Qualquer atitude dessa pessoa que estiver fazendo, que seja objeto da sua raiva, você vai interpretar de maneira pior, para que você sinta mais raiva ainda. E daí para frente você vai perdendo o controle das coisas. Você vai alimentando esse bicho até ele tomar conta de você. Tem pitbull que mata o dono. O dono vai ensinando tanto ele a ser violento que chega um momento que ele se volta contra o próprio dono. É isso que acontece com o ódio. A pior vítima do seu ódio é você. A pessoa fica doente,
a pessoa destrói a família, a pessoa vai para a cadeia, destrói a vida de outras pessoas, porque ficou alimentando aquele ódio dentro do coração. Esse é um monstro perigosíssimo. Quer ver outro monstro perigosíssimo que ataca os casais? Um monstro chamado ciúme. É alimentado do mesmo jeito. Surgiu ali a sementinha da dúvida, aí você começa a regar aquela semente para ver se ela cria raiz e vai entrando no seu cérebro. Cada detalhezinho você quer interpretar de maneira negativa. Aí vira uma bola de neve. Você começa a tratar o seu esposo, a sua esposa mal, por causa de uma mera desconfiança que você não conseguiu provar nada, mas já conseguiu ser suficiente para sujar o seu casamento, para colocar gosto ruim dentro da sua casa, simplesmente por uma ideia que passou pela cabeça. Normalmente sem fundamento. Tem casos que realmente procedem, mas na maioria das vezes relacionamentos são destruídos simplesmente porque a coisa começou a ficar ruim por conta de um ciúme que foi alimentado, que foi crescendo dentro do coração. Olha só, um dos piores monstros da nossa época, um monstro chamado incredulidade, que muitos jovens têm alimentado, e adultos também, idosos também. Como é que você alimenta um monstro chamado incredulidade? Abre lá no Facebook, tem lá uma mensagenzinha de um ateu. Você dá importância para aquilo, às vezes falando altas asneiras para agredir a sua fé, falando coisa que não procede, citando o versículo da Bíblia fora do contexto. Um cara que nunca viu milagre na vida, um cara que não viu metade das manifestações do Espírito Santo que você já viu e cura e tanta coisa acontecer, vira e fica debochando. Olha, está aqui na Bíblia de vocês, Deus matou um monte de gente no Antigo Testamento. E daí, meu filho? Aí principalmente aquele que está fraco, aquele que não conhece bem das Escrituras, o que acontece? Se enfraquece na fé. E como que ele alimenta isso? Eu conheço várias pessoas aqui dessa igreja, dessa comunidade, que o que eu vejo eles postarem no Face, que eu vejo postar e mandar coisas por e-mail, são só notícias para destruir a fé dos outros. Blog para falar mal de crente, blog até de gente que se diz crente, mas que só serve para detonar com o irmão. Você está vendo? Pastor fulano se separou da mulher. Você vai na igreja, olha o que acontece. E daí? O que isso interfere no seu relacionamento com Deus? Mas fica ali aquele negócio buzinando no seu ouvido, e você vai lá e clica e fica se alimentando com aquele tipo de coisa. Daqui a pouco a sua fé está lá embaixo, está lá no chão, e tudo aquilo que você costumava viver diante de Deus, você não vive mais nada, de tanto que você se encheu de porcaria, de tanto que você alimentou esse monstro chamado incredulidade. Pastor Clécio, nem sei direito o que é internet, não sei o que é esse negócio de blog, nunca ouvi falar de Facebook, enquanto de vez em quando várias pessoas assim na célula, né, principalmente células mistas, não é só lá não. Tem pessoas que convivem com a gente, que abrem a boca para falar, é só para detonar com a nossa fé. Pessoas no ambiente de trabalho, pessoas na escola, que o que eles puderem é simplesmente, a oportunidade que eles têm é para criticar, é para afrontar você. Se você dá espaço para isso no seu coração, se você dá espaço para esse tipo de conversa, você acaba alimentando esse tipo de coisa. Eu não estou falando que você tem que ter medo de se contaminar, não. Nem estou falando que você tem que pegar livro que critique e sair tacando fogo, nada disso. Eu acho que o crente tem mais é que estudar e se aprofundar nos assuntos mesmo para argumentar. As pessoas mais inteligentes que eu já conheci nessa vida são crentes. Mas eu estou falando de ficar se ocupando com essas coisas. Eu conheço jovens que nunca leram a Bíblia toda, mas todo dia estão em porcaria de blog de ateu por aí, falando mal de crente. E se viciando naquela coisa, se contaminando com aquilo. A incredulidade vai crescendo. E quando alguém chega e conta um milagre para você, você estava lá, você viu? Ele mesmo
já não é capaz. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém. O próprio Jesus disse isso. Aleluia. Tem pessoas que se dizem até crentes, que matam a sua fé. Às vezes dentro da nossa própria igreja. Aqui a gente tem muito crente novo. A maior parte da igreja é de crente novo. É de gente que está começando o evangelho agora. Presta atenção. Jesus disse que sempre no meio do joio tem o trigo. E que não dá para arrancar os dois agora. No meio da plantação, tem a plantação correta e tem um mato que está ali só para atrapalhar. Que é plantado pelo próprio inimigo. Deus deixa lá, às vezes o joio vira trigo no meio da história, a gente vai pregando, quem sabe um dia a pessoa aceita Jesus, mas o fato é, nem todo mundo que está dentro da igreja tem Jesus no coração, e às vezes essas pessoas são usadas simplesmente para matar a sua fé, para destruir aquilo que você acredita. Pode reparar, chega perto de você, nunca tem uma palavra positiva, é sempre para reclamar de alguma coisa. Você viu que mensagem boa? É mensagem boa, mas... Aí coloca alguma coisinha. Você viu tal coisa que aconteceu ali, construiu o galpão? Mas não tem parede. Você viu lá que o som agora não sei o que? Mas chiou ali. Sempre tem uma palavrinha negativa para colocar um gosto ruim no meio da história. Toma cuidado, não dá conversa para esse tipo de coisa. Na época, no passado, que a nossa igreja sofria muito com fofoca, Deus me deu um conceito de fofoqueiro passivo. O que é o fofoqueiro passivo? É parecido com o fumante passivo. O fumante ativo é aquele que está ali com o cigarro na boca. O fumante passivo é aquele que trabalha do lado dele enquanto ele fuma e morre de câncer do mesmo jeito. Fofoqueiro passivo é fofoqueiro do mesmo jeito. Recebe fofoca dos outros, é captador de fofoca. A fofoca só existe por sua causa. Fofoqueiro só fala porque tem alguém que escuta. É igual o traficante, ele só vende porque tem alguém que compra. Da mesma maneira, com esse tipo de murmuração, não alimenta esse tipo de coisa no seu coração. Não alimenta esse tipo de conversa, não dá espaço para essas coisas. Não deixa passarinho fazer ninho na sua cabeça. O que isso tudo tem a ver com o texto que eu li lá no início? Quem está com a Bíblia aí ainda aberta, Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Olha, a gente pode sim controlar os nossos pensamentos. A Bíblia está falando que a gente pode escolher aquilo que a gente vai pensar. Você não pode escolher o primeiro pensamento que vem, mas o que você vai alimentar, você pode. Quantas pessoas estão com a sua sexualidade totalmente deturpada, distorcida, vivendo altas angústias, porque alimentaram fantasias totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. Gente que faz sexo com animal, gente que sente atração por criança e coisas desse tipo. Por quê? Um dia a semente foi lançada na cabeça, você não tem como evitar. Mas o alimentar esse monstro é responsabilidade sua, meu irmão. E olha o que você deve pensar, que eu acabei de ler para vocês. Entre um filme que faz apologia de uma porção de crença estranha, entre um filme que faz apologia de coisas demoníacas e um filme saudável, qual que você deve escolher? Nisto pensai. Entre um tipo de música que só fala besteira, que te leva a mente para o pecado, que faz apologia do tráfico e coisas desse tipo, e entre uma canção que vai edificar a sua vida, que vai até falar parte da palavra de Deus no meio dela, qual que você deve escolher? Qual que você deve pensar? Qual que você deve alimentar o seu interior? Entre livros que são uma porqueira, que não levam você a lugar nenhum, que foi escrito por gente burra para afrontar as outras pessoas, e você para ler porque simplesmente está fazendo sucesso. Entre isso e ler a palavra de Deus, e ler um livro saudável, sadio, de literatura mesmo que seja, qual que a Bíblia diz que você deve ler? Nisto pensai. Não deixa esse bicho aqui tomar conta de você, não. Não alimenta ele, não. Dá mais um toque aí.
Consegue ver daí? Convido você para fazer isso nessa noite. Dá um supapo aí na cara do pitbull. Bota ele para cuspir mesmo, bota ele para correr. Eu sou só um gatinho para fazer isso. O negócio cresceu demais dentro de mim, presta atenção. Se você começar a alimentar o seu lado bom, o seu lado bom vai fazer isso com você. E é uma coisa que está dentro da vontade de Deus. É uma coisa que é a vontade de Deus para a sua vida, que você alimente a sua mente com coisas boas, com coisas saudáveis. Romanos 12, a gente lê lá no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, não toma a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é muito melhor do que a sua. A gente pensa que sabe alguma coisa da vida, só quebra a cara. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Como é que você alcança isso? Como é que você experimenta?